A graça e a paz de Cristo, prosseguindo no projeto da leitura de 1 Coríntios, hoje nós vamos ler o capítulo 15. E o capítulo 15, Paulo começa falando o seguinte: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 5 até o versículo 12, nós encontramos a profecia de que Jesus morreria por toda a humanidade. Eu não vou fazer aqui a leitura de Isaías 53, mas fica a referência. Isaías 53, do versículo 5 até o versículo 12. Aí vem o versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui, quando o versículo 4 fala e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, nós podemos lembrar de Oséias, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler esse texto. Então, aqui estamos no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 2. Veja, está escrito aqui: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Versículo 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, nesse versículo 2, nós vemos que o profeta Oséias traz uma revelação de que Deus enviaria Cristo em 2 dias, que são a sexta e o sábado. Ele nos daria a vida. No terceiro dia ele ressuscitaria e nós viveríamos diante dele. O próprio Jesus faz referência a esse texto no livro de Lucas, no capítulo 24. Vamos fazer aqui a leitura desse texto. Aqui em Lucas, no capítulo 24, no versículo 46. Jesus aqui dizendo, E disse-lhes, assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus aqui estava dando as últimas orientações aos discípulos, e ele mesmo disse sobre ele que era necessário que ele morresse por 2 dias e no terceiro dia ele ressuscitasse dos mortos. Agora voltando para o texto de 1 Coríntios, no versículo 4, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, Oséias 6:2 e Lucas 24:46. Jesus mesmo, o próprio Jesus citando o texto da profecia que falava que ele passaria pela morte e ressurreição. 5.
e que foi visto por Cefas, né, que é Pedro, e depois pelos 12. 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, mostra como foi que Jesus apareceu para Paulo. 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós vemos o registro de Paulo perseguindo os cristãos. 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e haveis crido. Então, aí versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, e toda potestade e força. 25. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? 30. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. 32. Se como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esse é um versículo que é citado em Isaías, capítulo 22, versículo 13. E aí ele vem falando 33. Não vos enganeis,
as más conversações corrompem os bons costumes. 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? A partir aqui do versículo 35, Paulo começa a responder uma segunda pergunta da igreja de Corinto. Nós podemos separar esses primeiros 34 versículos que nós lemos em 5 partes. Podemos dizer que 1 Coríntios, capítulo 15, na primeira parte, que foi essa parte que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 34, Paulo está respondendo a seguinte questão. Vocês sabem qual é o significado da ressurreição de Cristo? Então, nós vemos que do versículo 1, Paulo está notificando o evangelho para eles, lembrando que eles são salvos por causa da morte de Cristo. Versículo 3, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e em razão da sua ressurreição, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. Então, a primeira parte, vocês sabem qual é o significado da ressurreição? Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 11, nós podemos dizer que Paulo está dizendo o seguinte. Eu vou colocar aqui só esse destaque aqui do versículo 3 até o 11. Paulo está dizendo aqui o seguinte, ó. Primeiramente eu vos entreguei o que eu também recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, foi visto por Pedro, pelos 12 e depois por 500 irmãos, que a maior parte ainda vive, alguns dormem. Depois ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Por último ele apareceu para mim, que sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e pela graça para comigo não foi vã, porque eu trabalhei mais do que todos os discípulos. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos que Paulo faz um resumo a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, e ele diz em resumo o seguinte: se vocês conversarem com os discípulos e todos aqueles que viram Jesus logo depois que ele ressuscitou, vocês vão perceber que todos eles pregam que a salvação vem por meio da morte e da ressurreição de Cristo, como foi profetizado por Oséias no capítulo 6, no versículo 2, que era necessário que em 2 dias ele dê salvação e que no terceiro ele ressuscite, como nós lemos ali. E como o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 24, 46. Então a primeira parte, Paulo está dizendo assim, olha, a ressurreição é o tema principal, a morte de Cristo e a sua ressurreição são questões fundamentais da fé. Essa é a primeira parte. Tanto os discípulos pregam isso, como eu também, que vim depois dos discípulos, prego a mesma coisa, porque foi a mesma revelação que nós todos recebemos de Deus. Nós todos recebemos a mesma revelação. A ressurreição de Cristo é um tema fundamental do Evangelho, porque sem ressurreição de Cristo não existe fundamento do Evangelho. Aí a segunda parte dessa primeira parte, que é, vocês sabem qual é o significado da ressurreição? A primeira parte, do versículo 1 ao 11, todos nós pregamos a ressurreição. Agora a segunda parte, vai do versículo 12 até o versículo 20, até o versículo 21 ou 22. Vamos ler aqui, e aí eu vou apontar aqui qual que é a segunda parte do argumento. O primeiro argumento: tanto os discípulos como eu, Paulo, todos nós falamos a mesma língua. A ressurreição é fundamental. Segundo ponto. Ora, o segundo ponto é que se Cristo não ressuscitou,
então existem consequências. Então aqui o segundo ponto nós poderíamos dizer assim, a negação da ressurreição traz consequências importantes para a nossa fé. Então ele vem 12. Vamos ler a partir do versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, então nós vemos que na igreja de Corinto havia pessoas que, não que eles duvidassem que Jesus tivesse ressuscitado, mas eles estavam colocando em dúvida a possibilidade de nós, um dia, sermos ressuscitados por Deus. E porque havia pessoas no meio da igreja de Corinto questionando a ressurreição, Paulo, nesse capítulo 15, aborda esse tema. E ele fala assim, todos nós, do versículo 1 até o versículo 11, nós vimos que Paulo apresenta o primeiro argumento. Ele fala assim, desde o próprio Cristo, até os primeiros discípulos, até eu, todos pregamos que Cristo ressuscitou. Aí vem o versículo 2, ora, se todos nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, Paulo está colocando perguntando para eles, como que tem gente no meio da igreja que está dizendo que Jesus que não existe ressurreição, se o fundamento é a ressurreição de Cristo? Aí ele começa a desenvolver o argumento nos versículos seguintes. Então ele começa o argumento assim, 13. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então ele começa com o primeiro argumento. Vocês não acreditam que tem ressurreição? Então Cristo não ressuscitou. Segundo argumento. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Ou seja, tudo que a gente prega não vale nada e também é vã a vossa fé. Vocês estão acreditando em Jesus? O Evangelho só tem importância quando se fala na ressurreição de Jesus. Porque é a ressurreição de Jesus que dá garantia para nós de que Ele, que prometeu que um dia voltará e nos ressuscitará e arrebatará aqueles que estarão vivos, a ressurreição de Cristo é a prova de que Ele pode fazer. Se Jesus não ressuscitou, Ele não pode, então, prometer aquilo que Ele não faz. É isso que Paulo está querendo dizer. Então é vã a nossa pregação. Estamos pregando que Jesus ressuscitou. E se não existe ressurreição, então a gente está pregando à toa. E a fé de vocês também é vã. 15. E somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, ele traz aqui 3 argumentos. Se não existe a ressurreição de mortos, o primeiro argumento está no versículo 13. Então, número 1, Cristo não ressuscitou. Número 2, se ele não ressuscitou, a nossa pregação não vale nada. Argumento número 3, a fé de vocês também não vale nada. Argumento número 4, e além disso, a gente é falsa testemunha, porque a gente está falando que Deus ressuscitou a Cristo e ele, na verdade, não ressuscitou. Quinto argumento, versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O quinto argumento, na verdade, a quinta afirmação, ele repete a primeira, né? Aí, o sexto argumento, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, o sexto argumento, vamos dizer que esse aqui é o quinto argumento, né? Porque aqui o versículo 16, ele repete o primeiro. Se não existe a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Versículo 17, então, é o quinto argumento. É vã a vossa fé, está repetindo o versículo 14 aqui, então também não vamos desconsiderar. Vamos considerar o quinto argumento, que vocês continuam nos pecados de vocês. Porque é a ressurreição de Jesus que traz a garantia de que ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou.
Então, o quinto argumento, vocês continuam nos mesmos pecados. Quinto, e o sexto argumento, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, quem já morreu aguardando que um dia vai ser ressuscitado por Cristo, está perdido, porque se Cristo não ressuscitou, então ele não vai ressuscitar ninguém. E aí, Paulo, então, nós vemos aqui na segunda parte, né? Na primeira parte, repetindo, versículo 1 até o versículo 11, Paulo fala assim, desde o começo, né, quando ele ressuscitou, ele foi visto por Pedro, pelos 12, depois por 500 irmãos, depois por Tiago, depois por todos os apóstolos, por último por mim. Todos nós pregamos Cristo ressuscitado, pregamos que ele ressuscitou. Agora, alguns de vocês estão com dúvida de que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então eu tenho que falar 6 coisas para vocês. Primeiro, que se não existe ressurreição, primeiro, Cristo não ressuscitou. Segundo, a nossa pregação é vã. Terceiro, a fé de vocês é vã. Quarto, nós somos mentirosos, somos falsas testemunhas. Quinto, vocês permanecem nos pecados de vocês. Versículo 17. E sexto, os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aí ele fecha o argumento. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está querendo dizer o seguinte, se nós acreditamos que Jesus morreu apenas para que nós tenhamos uma vida sossegada nesta terra, então nós somos miseráveis, porque todo o evangelho perde o sentido. Aí vem o versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quando ele fala e foi feito as primícias dos que dormem, Paulo está querendo dizer o seguinte, mas agora, na verdade, podemos dizer que esse agora pode ser interpretado como na verdade, mas na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o primeiro dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro dos que estão mortos que ressuscitou. E aí versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Podemos dizer aqui, eu já comecei a ler o versículo 20 direto, mas na verdade nós podemos dizer o quê? Que do versículo 12 até o versículo 19, nós temos o segundo argumento, o segundo ponto da primeira pergunta aqui de 1 Coríntios capítulo 15. Qual que é a primeira pergunta mesmo? A primeira pergunta é, vocês sabem qual o significado, a importância da ressurreição de Cristo? Vocês sabem? Primeiro ponto, versículo 1 até o versículo 11. A ressurreição de Cristo é tão importante que ela é o fundamento do Evangelho, que ela que traz a salvação de todos nós. Segundo ponto, como que vocês, versículo 12 até o versículo 19, como que vocês têm dúvidas a respeito da ressurreição de mortos? Deixa eu apresentar aqui, Paulo falando, 6 questões, se vocês duvidarem da ressurreição de Cristo, que são importantes da gente saber. Se Jesus não ressuscitou, se não existe a ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, a nossa pregação não vale nada, a fé de vocês também não vale, nós somos falsas testemunhas, somos mentirosos, né? Vocês continuam no pecado, porque Cristo não ressuscitou, e os que já morreram com a esperança de que vão ressuscitar em Cristo, estão perdidos. E se nós esperamos em Cristo, né, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o segundo argumento é, se vocês não... o primeiro argumento, do versículo 1 até o versículo 11, a ressurreição é fundamental. Do versículo 12 até o versículo 19,
Se nós não crermos na ressurreição e esperarmos por Cristo apenas nessa vida, nós somos miseráveis e tudo o que nós estamos pregando não vale nada. Aí no versículo 20, ele começa o terceiro argumento. A verdade verdadeira é que Cristo ressuscitou. Agora Cristo, vai do versículo 20 em diante. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, Cristo foi o primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Cristo foi o que primeiro ressuscitou, e depois todos os demais serão ressuscitados quando ele voltar. Então, do versículo 20 até o versículo 23, nós podemos ter o terceiro ponto do argumento, o terceiro ponto para responder a primeira pergunta. Você sabe qual é o significado, a importância da ressurreição de Cristo? Primeiro ponto, versículo 1 até o versículo 11, é uma questão tão importante que todos nós pregamos isso. Versículo 12 até o versículo 19. Se vocês não acreditarem na ressurreição dos mortos, então tudo aquilo que nós pregamos não vale nada, nós somos mentirosos, vocês estão no pecado e os que morreram em Cristo estão perdidos porque a esperança com que morreram não vai se concretizar. Aí o terceiro ponto, a verdade verdadeira de acordo com o versículo 20 até o versículo 23, é que Cristo morreu de verdade e ele foi o primeiro que ressuscitou. E a morte veio por meio de Adão, veio por meio de um homem, e Cristo veio e morreu e venceu a morte ressuscitando para que todos sejam no futuro, serão vivificados em Cristo. Só que essa ressurreição acontece por ordem. Cristo foi o primeiro que ressuscitou, e ele de fato ressuscitou, e depois, no futuro, quando ele voltar, aqueles que dormiram nele ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão glorificados, serão arrebatados, serão transformados. E nós vamos ver que Paulo fala nesse mesmo capítulo 15 sobre isso a partir do versículo 51. Nós vamos chegar lá. Aí, aqui no versículo 24, ele começa o quarto argumento. O quarto argumento é, qual a importância da pergunta? Qual a importância da ressurreição de Jesus? Porque depois virá o fim. Depois que Jesus voltar e levar o seu povo, depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, o quarto argumento vai do versículo 24 até o versículo 28, ou até o versículo 28, até o versículo 28, e é o seguinte argumento. Jesus, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, qual a importância, qual o significado da ressurreição de Cristo? O quarto argumento, a ressurreição de Cristo permitiu que Cristo subisse ao céu, ficasse ao lado de Deus, para ser o nosso eterno intercessor e para começar a reinar sobre a terra, de tal maneira que Satanás e os seus anjos não tenham mais poder sobre a vida das pessoas na terra. Com a ressurreição de Jesus, com a vinda de Jesus na terra, com a sua morte, com a sua ressurreição, Jesus decretou que a morte física que veio por meio de Adão não prevalece mais, porque a morte de Cristo e a sua ressurreição trazem a vitória, inauguram o reino de Deus na terra. A partir da morte de Jesus,
Todos aqueles que aceitam a Ele recebem o Espírito Santo e já são reconciliados com Deus. Então aqui nós precisamos lembrar de Romanos, capítulo 5, versículo 1, depois que fala que nós fomos justificados. Vamos até esse texto. Eu vou dar um pause aqui e vou direto lá em Romanos 5:1. Aqui estamos em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vinda de Jesus Cristo trouxe como consequência a nossa justificação, a justificação pela fé e a paz com Deus. Aí, lendo aqui, no mesmo capítulo 5 de Romanos, no versículo 10 e 11, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quando a morte de Jesus Cristo trouxe como consequências, primeiro, a nossa, Romanos 5:1, a nossa justificação pela fé. Todos os que têm fé em Jesus Cristo alcançam paz com Deus. A segunda consequência da morte de Cristo foi a nossa reconciliação com Deus. Versículo 10 e 11. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. A terceira consequência nós vamos encontrar aqui no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Porque Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma expressão que faz o diminutivo. Então é como se nós dissermos assim, pelo qual clamamos Paizinho. Ou seja, em Cristo nós recebemos o espírito de adoção de filhos e pelo qual nós podemos chamar Deus de pai, de paizinho, de papaizinho. Ou seja, nós podemos ter intimidade com Deus em razão da morte de Cristo. Então, em razão da morte de Cristo, nós fomos justificados, Romanos 5:1, nós fomos reconciliados, Romanos 5, 10 e 11, e nós recebemos o espírito de adoção de filhos, Romanos 8, 15. E o 16, o Espírito, que aqui em letra maiúscula revela que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Recebemos a adoção de filhos, somos filhos de Deus. E o 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, nós somos herdeiros juntamente com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então agora, nós vemos que nós somos filhos e somos co-herdeiros de Cristo por meio da morte de Cristo. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala que ele, Cristo, é as primícias, ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou, e depois nós também seremos ressuscitados como co-herdeiros dele, para estarmos com Deus para sempre. Mas, vamos voltar agora, eu vou dar um pause e voltar para o texto de 1 Coríntios 15. De volta aqui em 1 Coríntios 15, nós vemos aqui no versículo no 24 que nós estávamos lendo aqui, né? Que depois virá o fim, mas versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo é o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando Cristo veio, ele veio para depois disso virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e toda força. Nós estávamos falando ali que o império é o reino das trevas, é o reino de Satanás. Ou seja, antes da morte de Cristo, não havia o derramamento pleno do Espírito Santo sobre todos. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele disse para os discípulos
E nós lemos no começo desse vídeo, no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 46 em seguida, nós lemos no começo desse vídeo ali que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, né? Até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus falou isso lá em Lucas, no capítulo 46, né, como nós lemos. Vamos ler de volta o texto. Aqui, mais uma vez, né, nós lemos no começo do vídeo: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse. Que, né, ou seja, ele está, o próprio Jesus citando o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 2. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E eu, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. O 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa do Pai aqui é o quê? É o cumprimento do envio do Espírito Santo, que Jesus havia prometido. Então, voltando ali agora para o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vemos ali: aniquilado todo império e toda potestade e força. Então, vem o versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, Jesus veio, quando ele morreu, ele inaugurou o reino de Deus sobre a terra, inaugurou o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, que foi o texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 24, no versículo 49. Ele falou: fiquem em Jerusalém, porque logo que eu subir ao céu, né, vocês vão ser revestidos do poder, ou seja, vocês vão receber o Espírito Santo. E o reino de Deus vai ser inaugurado na terra, onde todas as pessoas que se achegarem a Jesus vão receber o Espírito Santo. Então, o quarto argumento da ressurreição de Jesus, é o argumento de que a morte e a ressurreição de Jesus, ela inaugura uma nova fase na história da humanidade. Ela inaugura uma fase em que o Espírito Santo começa a estar na vida de todos aqueles que creem em Jesus. E por isso a ressurreição ela é importante. Se a ressurreição de Cristo não aconteceu, então a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, está escrito que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Vamos ler esse texto. Aqui, no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28. E há de ser que depois derramarei, esse depois aqui é quando depois da morte de Cristo, né? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, nesse texto aqui, a ressurreição de Cristo é que traz o cumprimento dessa profecia do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Vamos voltar agora para o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ver aqui que ele fala assim: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, quando Cristo vem e ele inaugura o derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas que hoje estão na terra pregando o Evangelho, estão vivendo, anunciando o reino de Deus, lutando contra o império e toda a potestade e força. Quando a Bíblia quer se referir ao reino de Deus, ela usa a palavra reino. Quando quer se referir ao poder das trevas, se refere à palavra império, e potestade, e força. E também a Bíblia, em outras passagens, como em Daniel, no capítulo 11, fala também de principados. Efésios também fala a respeito de principados, né? Então ele fala aqui, ó, a ressurreição de Cristo
fala a respeito disso. Vamos ler aqui o texto de... Vamos ler Daniel 10 e depois Efésios 6. Eu vou dar um pause aqui. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, nós lemos aqui no versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, esse texto, mostra que o anjo de Deus que foi enviado para entregar a resposta que Daniel estava buscando, disse que no primeiro dia, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. No primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus ouviu a oração dele e enviou o anjo para dar a resposta que Daniel estava buscando. Mas, quando esse anjo desceu para dar a resposta para Daniel, o anjo esclareceu para Daniel, porque Daniel só conseguiu receber a resposta depois de 21 dias. E o anjo, quando chegou para Daniel, disse para Daniel o seguinte, o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim, ou seja, o anjo que veio dar a resposta para Daniel ficou ali com os reis da Pérsia por um tempo, até que Deus enviou Miguel. E esse texto revela que também no céu existem príncipes, que são aqueles anjos que batalham para cumprir os propósitos de Deus. Miguel veio como príncipe para guerrear contra o príncipe do reino da Pérsia. Esse príncipe do reino da Pérsia, na verdade, são espíritos que fazem parte do império, que fazem parte do reino das trevas e que estavam atuando na região em que Daniel estava. Daniel estava ali na região da Babilônia e nesse momento os persas haviam dominado os babilônios e os reis persas estavam governando sobre a Babilônia. Então o rei Ciro foi o primeiro rei persa que derrubou, tomou o reino da Babilônia. E aqueles príncipes das trevas não queriam que Daniel recebesse a resposta de Deus. E foi necessário, então, existem principados também nos impérios. Agora nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 6. Aqui estamos em Efésios, capítulo 6. Vamos ler aqui o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Então nós vemos aqui a palavra principados, ou seja, que fala a respeito de principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse texto aqui, lendo junto com Daniel capítulo 10, que nós lemos ali, mostra que existem nos lugares celestiais batalhas entre demônios, que são os príncipes das trevas, que se organizam em principados e também em potestades e em hostes espirituais e que lutam nos lugares celestiais. Agora voltando para... Eu lembrei aqui de um texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que fala que os anjos são seres que são enviados por Deus para cumprir os propósitos deles. Vamos ler aqui Hebreus 1, 14. Então aqui em Hebreus, capítulo 1,
lendo aqui no versículo 14, ó. Não são, ó, vamos ler o 13 para poder entender o 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? 14. Não são porventura todos eles? Aqui ele está ele está se referindo aos anjos. Espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, aqui no livro de Hebreus está sendo revelado qual é o propósito dos anjos. No capítulo 1 do livro de Hebreus, o autor está dizendo que nos últimos dias Deus nos falou por meio do próprio Filho, por meio do próprio Cristo. Vamos ler aqui o versículo 1, ele fala, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais ele está se referindo a Abraão, a Noé, a Abraão, Moisés, aos pais, pelos profetas. Então Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, nesse texto, o autor de Hebreus ele está dizendo que Deus tem falado conosco nesses últimos dias por meio de Cristo, por meio do próprio Filho. Mas que nem sempre foi assim. Lá no passado, antigamente, ele falava com as pessoas do passado por meio dos profetas. E aí ele vai trazendo o argumento, dizendo que Cristo, ele é superior aos anjos, ó. Ele é o primogênito de Deus. E ele fala assim, com relação aos anjos, Deus faz dos anjos como se fossem ventos e faz dos seus ministros, ou seja, daqueles que pregam a palavra, labareda de fogo. E aí ele fala assim que Deus, falando a respeito do Filho, ele disse assim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, Deus fala a respeito de Jesus, dizendo que ele realmente governa, que ele realmente é rei, que ele realmente é o Filho e que é por meio dele que todas as coisas foram feitas, né? Ó, por quem fez também o mundo. Por meio de Deus, Deus constituiu Jesus como herdeiro de tudo, e ele foi por meio de Cristo, foi por Cristo que Deus fez todo mundo. O próprio Deus fala do Filho, que o trono dele subsiste pelos séculos dos séculos. Agora, o que Deus fala a respeito dos anjos? O versículo 13, o autor de Hebreus ele faz um questionamento, ele fala assim, por acaso Deus foi para algum anjo? Para qual dos anjos ele disse, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Ou seja, ele está dizendo assim, Deus Pai não falou isso para nenhum anjo. Deus Pai só falou que o governo é de Cristo. Deus Pai não disse isso para os anjos, porque os anjos, na verdade, aí vem o versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores? Eles são espíritos que ministram. Ministram o quê? O favor de Deus para aqueles que vão herdar a salvação, ou seja, para aqueles que acreditam em Cristo, para aqueles que servem a Deus. Então, aqui o autor de Hebreus está esclarecendo qual é a função dos anjos. A missão dos anjos é serem espíritos que ministram aquilo que Deus tem para entregar para aqueles que estão na terra. Foi assim que Gabriel falou com Maria, anunciando que Jesus viria. Foi assim no Antigo Testamento, quando os anjos apareciam para as pessoas. Eles apareciam entregando recados de Deus. Foi assim com o livro que nós lemos agora há pouco, de Daniel, no capítulo 10. O anjo veio para trazer a resposta que Daniel queria. Então, esse texto revela qual é a missão.
E anjos vem de angelos. E angelos significa exatamente mensageiro. Então a função dos anjos é serem espíritos que ministram a favor dos que herdam a salvação. Eles não são apenas mensageiros, eles também, como nós vimos no texto de Daniel, eles também são guerreiros, porque Miguel foi aquele que impediu que os príncipes da Pérsia impedissem que o anjo enviado para entregar a resposta a Daniel chegasse até Daniel. Foi ele que foi enviado para guerrear. Mas isso não tira o fato de que Miguel estava ali guerreando a favor daqueles que estão em Deus. Ele estava cumprindo ordens de Deus, realizando tarefas realizadas a batalhar em favor daqueles que estão ligados ao reino de Deus. Então essa é a função dos anjos. Agora nós vamos voltar ali para o...